Mercosul, principal organismo de parceria da América do Sul, algo equivalente à União Europeia, só que de menor porte e complexidade. E são esses dois organismos que estão cada vez mais em rota de colisão. E o pior, o grupo sul-americano está mais rachado do que nunca. Mas como o Mercosul está rivalizando com a União Europeia? E por que o bloco sul-americano também está dividido internamente? Criado em 1991, com a assinatura do Tratado de Assunção, o Mercado Comum do Sul, ou simplesmente Mercosul, tinha um princípio essencialmente econômico. Os países entendiam que era necessária uma maior integração nesse campo entre nações tão próximas. Uma zona de livre comércio era o grande foco pretendido. Sempre existiu uma sensação de que os países sul-americanos não eram integrados o suficiente, mesmo com tantas semelhanças culturais e históricas, além de uma proximidade geográfica evidente. Afinal de contas, diferente de outras partes do mundo em que países vizinhos brigavam à torto e à direito, aqui pela América do Sul isso era muito raro. O último grande conflito do continente foi mais de 150 anos atrás, a Guerra do Paraguai, com o país lutando contra Brasil, Argentina e Uruguai de uma só vez. Curiosamente, esses 4 países, 100 anos depois, estavam em estágios avançados de parceria. Na esteira da aliança entre Brasil e Argentina, além da aproximação cada vez maior de Uruguai e Paraguai, o Mercosul estava deixando de ser apenas uma ideia, rumo a uma realidade palpável. Dessa forma, o Mercado Comum do Sul foi fundado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Em 2012, a Venezuela foi aceita. Hoje, o Mercosul é essencialmente uma união aduaneira, que, em outras palavras, significa que há de fato uma zona de livre comércio, com a existência de uma taxa externa comum. Porém, o bloco tem uma desvantagem latente de ser muito engessado quando o assunto é o fechamento de acordos bilaterais de um país membro com outro país que não está no grupo. Nos últimos anos, o Mercosul está buscando se fortalecer, como na tentativa de fechar um acordo histórico com a União Europeia. Os dois grupos econômicos têm uma corrente comercial de cerca de 90 bilhões de dólares. Contudo, o acordo ainda não foi aprovado por todos os países europeus e isso parece longe de acontecer. Mas o pior, esse acordo levou as duas regiões de uma proximidade histórica para uma desavença que parece difícil de ser solucionada. Somados, os países membros da União Europeia e do Mercosul representam 25% da economia mundial e englobam uma população de 750 milhões de pessoas. Atrás somente da China, a União Europeia é a segunda maior parceira comercial do bloco sul-americano. Os países sul-americanos exportam para a União Europeia principalmente produtos agrícolas. Já os europeus exportam para a gente produtos industriais, como autopeças, veículos e itens farmacêuticos. Mesmo assim, o acordo demorou décadas para ser concluído e ainda sequer foi posto em prática. Para você ter uma ideia da complexidade desse acordo, ele começou a ser negociado em 1999, mas muitas confusões e discordâncias levaram a pausas longuíssimas nas discussões durante os anos 2000 e 2010. Em 2016, a situação mudou de figura, pois o presidente brasileiro Michel Temer, junto de sua contraparte argentina, Maurício Macri, passaram a pressionar por mais agilidade nas negociações. A partir dali, já estava claro o objetivo das tratativas: eliminar as tarifas, restrições e regulamentações para chegar a um acordo de livre comércio com a União Europeia e assim liberar 90% do comércio entre os blocos, graças à redução das barreiras tarifárias. Em 2019, a novela chegou ao fim, ou pelo menos era o que parecia. Porém, já naquele ano existiam entraves para a ratificação do Tratado de Livre Comércio. 4 anos se passaram e o acordo continua num forte impasse, com cada lado não abrindo mão de suas reivindicações e até mesmo apresentando novas. Do lado europeu, mantém-se a queixa sobre o meio ambiente. O bloco quer que haja uma definição de pré-requisitos sustentáveis e ecológicos para a entrada de produtos do Mercosul na Europa. Produtos oriundos de áreas desmatadas da Amazônia não seriam aceitos, por exemplo. As exigências chegam também aos itens agrícolas, que são exportados aos montes para a Europa. O velho continente não quer aceitar produtos que usem determinados agrotóxicos. Esses termos que demandam sustentabilidade dos países sul-americanos, mais especificamente do Brasil, não estavam no acordo original. Aí mora a divergência. Essas obrigações seriam um termo adicional. A Europa quer garantir a qualquer custo que a exportação de commodities com problemas ambientais seja impedida. A França é um dos principais opositores do acordo nos termos atuais. O país quer que sejam incluídas as chamadas cláusulas espelho, que fariam com que os produtos só pudessem entrar na União Europeia se seguissem as mesmas condições que o bloco impõe internamente para seus próprios membros. Por outro lado, o Brasil, seja no governo passado ou no atual,
considera essas condições muito rígidas e desproporcionais. O tema é especialmente delicado para o agronegócio brasileiro. No Brasil, existem uma grande quantidade de defensivos agrícolas que são proibidos na Europa, mas essenciais para a produção nacional. A França e outras nações europeias não querem comprar itens agrícolas brasileiros que contenham agrotóxicos proibidos por lá. A defesa do meio ambiente é uma bandeira bonita, mas não se engane. Nem todos estão interessados em manter o mundo um lugar mais limpo. Existem, claro, interesses financeiros dos europeus por trás disso. O setor agrícola tem muita força política na Europa e especula-se que ele teme que mais produtos sul-americanos entrem no mercado deles, acirrando a concorrência. Aliados a alas mais políticas, o setor estaria usando pretextos ambientais para criar obstáculos e inviabilizar a conclusão do tratado com o Mercosul. Uma reportagem da Folha de São Paulo afirma que o acordo não é popular entre eleitores, ambientalistas e o agronegócio europeu e que o setor industrial do velho continente é o que mais pressiona por um final positivo do acordo, pois quer acessar novos mercados. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, critica essa postura europeia por ser excessivamente centrada no meio ambiente. O presidente brasileiro também seguiu na mesma linha e afirmou que é inaceitável que um acordo seja feito baseado em desconfiança e ameaça de sanções por parte da Europa. Para ele, o Mercosul precisa dar uma resposta contundente a isso. Lula também afirmou que nenhum país do mundo tem moral para discutir a questão do meio ambiente e geração de energia limpa com o Brasil. Essa novela ainda não está perto do fim e um final feliz não está no horizonte. E o pior, o Mercosul não só está em rota de colisão com a União Europeia, mas suas divergências internas também estão crescendo cada vez mais. Lembra da visita de Nicolás Maduro ao Brasil recentemente? Pois é. Ela ainda está dando o que falar e está repercutindo muito mal. Essencialmente, o Mercosul tem poucos membros. Além dos 4 estados fundadores, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, a Venezuela entrou para o grupo em 2012, mas em 2017 ela foi suspensa. Essa suspensão foi ocasionada pela constante postura autoritária do governo ditatorial de Nicolás Maduro. Recentemente, numa visita de vários chefes de Estado da América do Sul ao Brasil, a polêmica venezuelana no grupo foi reaberta. Afinal, Nicolás Maduro estava em nosso país e obteve uma defesa de autoridades brasileiras, mais marcadamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa defesa de um regime visto como autoritário pela maior parte do planeta levantou a indignação de muitos mandatários que vieram ao Brasil, como o presidente do Uruguai, Luiz Alberto Lacalle Pou. O chefe de Estado uruguaio disse que a região não podia tapar o sol com a peneira quanto aos abusos ditatoriais de Maduro. Pois bem, nos últimos dias, o governante brasileiro se tornou também o presidente do Mercosul, seguindo uma rotação padronizada da chefia temporária do órgão. Assim, a questão da Venezuela voltar a participar como Estado-membro pode ser discutida em breve, após vários anos suspensa. Provavelmente não seria aprovado, haja vista que o Uruguai é um forte crítico de Maduro. Mas se o Uruguai não estiver mais no bloco, isso seria possível. Esse é o ponto-chave. O Uruguai está cada vez mais distante de seus pares do Mercosul. Além das críticas à postura brasileira em relação à Venezuela, o país também não quer esperar mais muito tempo pelo acordo com a União Europeia. A pressa uruguaia para a conclusão, seja positiva ou negativa das negociações, tem motivo de existir. O Uruguai está negociando um acordo de livre comércio diretamente com a China. Brasil, Argentina e Paraguai são contrários a essa parceria por entenderem que ela enfraqueceria o Mercosul e deixaria o grupo em desvantagens em negociações comerciais com outras alianças econômicas. A intenção de estabelecer um tratado de livre comércio com a China foi anunciada pelo Uruguai em setembro de 2021. Naquele ano, o presidente argentino Alberto Fernandes foi enfático ao se mostrar contra o acordo sino-uruguaio, afirmando que esse tipo de negociação depende da aprovação de todos os integrantes do Mercosul. Fernandes prosseguiu dizendo que quem quisesse firmar acordos dessa magnitude individualmente deveria abandonar o barco, pois só fora do bloco isso seria possível. O país chefiado por Luiz Lacalle Pou ignorou solenemente o alerta argentino e dos outros membros do Mercosul e irá manter as conversas com os chineses. Nossos vizinhos alegam que precisam se abrir para o mundo para manter seu desenvolvimento econômico. Eles também reclamam de estar em desvantagem na balança comercial do bloco. Para efeito comparativo, o Brasil exportou e importou mais que todos os outros países do Mercosul somados em 2022. Nós exportamos 312 bilhões de dólares e importamos outros 253 bilhões, ficando com saldo positivo de 58,7. O Uruguai, por sua vez, tem um saldo positivo de apenas 494 milhões de dólares. Diante de toda essa divergência entre o país e seus aliados mais próximos, é possível hoje afirmar que o Uruguai pode sim
sair do Mercosul. Isso ficou ainda mais evidente durante a última cúpula do bloco, no princípio de julho, quando os uruguaios se negaram a assinar a carta em conjunto do Mercosul, onde os países reforçam suas metas e diretrizes para o próximo ano. O presidente Lacalle Pou já enfatizou em diversas ocasiões que seu povo quer uma flexibilização no mercado comum do Sul e não irá desistir disso. Lacalle disse que um acordo em conjunto do bloco com a China seria o ideal, mas que se não for possível, ele prosseguirá com um negócio bilateral com os chineses, a despeito do Mercosul. Em 2019, o Mercosul parecia em seu auge quando fechou um acordo de livre comércio com a União Europeia. De lá para cá, o acordo rachou assim como o bloco. Então, qual o futuro da principal aliança econômica da América do Sul? É difícil de saber. Mas se o Mercosul quiser continuar vivo, ele terá que aceitar as reivindicações, tanto as externas e principalmente as internas. R$ 11.500 por mês. Quer descobrir como qualquer um consegue fazer isso, sem nenhum investimento inicial ou habilidade específica? Se te interessar, te mostro isso numa aula gratuita aqui embaixo. Ou você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code aqui. Parece magia, né? Te vejo do outro lado. A Califórnia está à beira do colapso social. Quer saber por quê? É o que eu te conto no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!